Bom dia, quinto ano. Vamos dar início agora à nossa aula de ciências, tá bom? Então agora eu vou retomar com vocês também o capítulo 3, que fala como nós utilizamos a nossa água no dia a dia. Então eu vou relembrando com vocês algumas coisas que foram muito pontuadas nesse capítulo, tá bom? Então vamos lá. O ciclo urbano da água. O que é o ciclo urbano? É como a água chega para nós na nossa torneira e como ela vai embora, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês esse processo. Então o primeiro processo é a captação, certo? É quando a água ela é captada dos rios, dos lagos, certo? E dos lençóis freáticos. Depois tem o tratamento da água. É quando essa água que ela foi captada dos rios, ela vai para o saneamento básico, né? E ela é tratada para poder ficar potável. Potável é quando a gente pode beber, certo? E aí tem o que? A distribuição. Então a água ela é conduzida e distribuída para as nossas casas, certo? Para o nosso consumo ou para alguma indústria, né? Utilização e consumo. A água, ela é conduzida e aí nós utilizamos para o nosso consumo, para fazer comida, para tomar banho, para dar descarga, para lavar uma roupa. Drenagem e afluentes. Então, depois que nós usamos a água, que nós escovamos os dentes, tomamos banho, demos a descarga, essa água, o que acontece? Ela volta para o esgoto, não é verdade? Então, ela é levada pelos canos, né, de esgoto. E aí nós temos a devolução ao meio. Essa água suja, ela é devolvida para a natureza, para o meio ambiente, para outros rios, não é verdade? A evaporação. O que acontece? Essa água está lá, quando tem muito sol, nos rios a água evapora. Quando ela evapora, ela vai para as nuvens, a água condensa e vai para as nuvens. Depois, o que acontece? A precipitação. A água, ela volta à superfície em forma de chuva, retornando novamente o processo sendo captada, indo tratar. Então ela é um ciclo, tá bom? Que não tem fim. Lembra que nós falamos também sobre isso? Porque depois da precipitação ela volta de novo para os lençóis e o processo começa todo novamente. E aí nós temos o consumo direto da água. O que é esse consumo direto? É quando alguém consome a água para si. Então, quando eu uso na minha casa para escovar os meus dentes, para tomar o meu banho, para fazer a minha comida, para lavar a louça, né? Então, eu estou usando essa água para o meu próprio consumo dentro da minha casa. E aí tem o consumo indireto da água. O que seria? Quando eu me aproprio de produtos que consumiram água em sua produção. A gente também já viu, a professora já explicou, né, no vídeo anterior, que muitos produtos que nós consumimos, eles utilizam muita água. Por exemplo, o arroz. O arroz, a gente vai lá, planta o arroz, o que precisa fazer? Regar o arroz, né? Precisa regar o arroz para ele poder crescer, depois ele tem a colheita, a gente tem que limpar o arroz, esse arroz ele é lavado na fábrica, depois quando ele chega para nós, quando nós vamos fazer em casa, nós também usamos o que? Água para fazer esse arroz, né? Então, o consumo indireto é a quantidade de água que eu utilizo em um determinado produto. E aí nós entramos aqui, ó, nessa pegada hídrica. Lembra que eu falei para vocês que vocês foram pesquisar o que era pegada hídrica na aula anterior? Que é um indicador usado para eu saber o volume de água que eu utilizo, ou que um produto, assim como o arroz ou o tomate, quanto ele utiliza de água, né? As pessoas. Então,
Essa pegada hídrica, ela serve para eu descobrir a quantidade de água que se gasta de várias possibilidades, certo? Então agora eu expliquei um pouquinho para vocês, eu retomei um pouquinho esse capítulo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido melhor e qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.